Boa tarde, pessoal. Estou aqui de novo. Vou fazer mais um vídeo para vocês, para ajudar vocês no processo da prova com o freio de mão. Aqui está o freio de mão. Então a gente vai começar a filmar agora e falar sobre o freio de mão, tá? Para ser usado o freio de mão, vou colocar primeiro o meu pé no freio de pé. Tá? Por que eu coloquei o meu pé no freio de pé? Para o carro não andar, não descer, ter mais segurança na frenagem, o carro não descer. Então eu vou aqui no freio de mão, tá? Quando eu for puxar o freio de mão, eu nunca vou pegar o freio de mão e apertar o botãozinho sem deixar flexionando para baixo. Quando eu aperto o botão e flexiono para baixo, o freio de mão não vai descer. Posso fazer muita força, ele não desce. Agora, se eu pegar o freio de mão, pôr meu dedo na ponta, minha mão firme, apertar o botão, puxando para cima um pouquinho, o freio de mão vai descer. Aqui o freio de mão desceu, tá? Para subir o freio de mão, eu vou usar o quê? Vou pegar na ponta de novo e vou puxar levemente, para mim sentir o botãozinho dele subindo. Então aqui tem o botãozinho dele. Então eu vou começar a puxar o freio de mão levemente e sentindo até onde ele vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui é o máximo do freio de mão. Então aqui deu o freio de mão corretamente. Bom, vou dar uma ligada no carro aqui. Vou apagar o painel. Liguei o carro, tá? Então aqui, ó, tá a luz do freio de mão. Tá vendo aqui? Bem no meio, centralizado o freio de mão. Quando eu for descer o freio de mão, então, se eu pegar aqui, puxar para cima um pouquinho, ele vai ficar leve, apertar e descer, deixar mais ou menos aqui. Dá uma olhada lá no painel de novo. O freio de mão não vai descer, tá? Por quê? Ele tem um dentinho ainda para descer. Então o que que acontece? Eu vou pegar o freio de mão, vou deixar lá em cima, puxar o freio de mão, deixei nos 6 pontinhos, tá? Vou apertar de novo e vou conseguir descer totalmente. Então vou sentir ele totalmente abaixado. Se eu não sentir ele totalmente abaixado, vai estar ruim, o freio de mão não vai estar totalmente solto. Então eu vou puxar o freio de mão. Ele subiu, aqui é corretamente. Vamos dizer que eu queira fazer diferente com o freio de mão. Abaixei ele, tá? E vou subir de outra forma o freio de mão. Puxei o freio de mão rápido. Se vocês perceberam, o freio de mão subiu, mas ele ainda tem um dentinho. Então quer dizer que o freio de mão ainda estava solto. O carro ia descer. Então posso fazer também, vamos dizer que eu vou fazer de outra forma agora. Se eu pegar o freio de mão e puxar com tudo o freio de mão, aqui eu vou quebrar o freio de mão do meu carro e posso também tirar ponto na prova, porque agora ele ficou duro demais, não consigo descer o freio de mão, tá? Então isso, o aluno tem a dificuldade do quê? De conseguir abaixar o freio de mão, porque pensa que o freio de mão é duro, mas o freio de mão não é duro. Se você pegar na ponta e apertar, dá uma pressionadinha para cima, ele vai descer levemente, tá? Então isso é a parte do freio de mão. Beleza, pessoal? Me dá um like, se inscreva no canal. Boa tarde e muito obrigado.